quase todo mundo fala de depressão do jeito errado. E é por isso que tanta gente passa anos sem conseguir sair dela, né? Porque o problema, ele não começa quando a pessoa já tá ali numa condição sem vontade de viver, sem vontade de levantar da cama. O problema da depressão, ele começa muito antes disso. Começa quando a pessoa tá ali engolindo coisas que ela não gostaria de engolir, quando ela tá funcionando no automático, e tentando convencer todo mundo de que tá tudo bem, a ignorar a tristeza, aquela tristeza que é sempre tão, tão frequente e a pessoa tá sempre tentando ignorar. A depressão ela começa nesse momento, né? Existem sinais, muitos sinais que já mostram pra gente que a pessoa já está num quadro de depressão e que muitas vezes a gente não consegue identificar esses sinais. E quando a gente vai identificar, o quadro ele já está numa condição muito, muito piorada. E a gente acaba ignorando esses sinais como cansaço, estresse, excesso de atividades, e a gente não deveria, né, ignorar. Se a gente conseguisse identificar esses sinais, logo no começo, talvez a gente não teria tantas pessoas hoje em condições tão difíceis e já vivendo num quadro depressivo há tanto tempo. Quando você entende esses sinais, e por que que você tá assim? E por que que nada funcionou até agora, né? Você consegue então buscar uma alternativa para sair dessa condição. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre esses sinais, o que causa essas depressões, esses quadros depressivos, e por que que tanta gente não consegue sair disso. Então fica comigo aqui até o final para a gente falar sobre isso. E o desafio dessa semana, ele também é um desafio fundamental para a gente poder quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão e virar essa chave. E esse desafio a gente vai falar aí só no final do vídeo. Então não sai daí, fica comigo para a gente poder buscar e entender essas respostas. O meu nome é Renata Palombo. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga integrativa e eu já tenho mais de 20 anos de experiência em atendimento clínico e eu estou coordenando, estou direcionando essa jornada, uma jornada que chama A Hora da Virada. É uma jornada de 8 semanas, aonde cada semana a gente vira uma chave, a gente aprende sobre uma chave que a gente precisa virar na nossa vida. Essa jornada ela é 100% gratuita. Eu costumo dizer que não é terapia, mas ela é 100% terapêutica e ela é baseada num livro chamado A Chave da Virada. É esse livro aqui, ó. Então, toda a jornada está sendo baseada nesse livro, aonde a gente tem estudado um capítulo por semana. Se você ainda não tem esse livro, e você está me assistindo aqui pelo YouTube, você pode ir na descrição desse vídeo aqui embaixo e vai ter o link lá do PDF para você poder baixar o vídeo ou poder baixar esse livro 100% gratuito, tá? Então, se você ainda não tem o livro, vai lá e pega na descrição do vídeo. Se você, né, tá me assistindo ao vivo aqui pelo Zoom, você tem o meu WhatsApp, você me chama lá que eu te mando o PDF, caso você ainda não tenha. Aproveitando também essa informação, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para quem quer, se quiser seguir na jornada junto com a gente, também pode clicar e entrar no grupo. E para quem quiser também, eu vou deixar o link para fazer um contato direto comigo, onde você pode estar agendando um horário para uma conversa individual. Se você está me assistindo aí pelo YouTube, também não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana a gente tem colocado novos vídeos aí com conteúdos bem interessantes. Para você que está ao vivo aqui comigo no Zoom, seja muito bem-vinda. Vamos juntas aí virar mais algumas chaves, né? Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão na jornada, estão firmes aí na jornada e que já têm conseguido virar algumas chaves e transformar algumas coisas e mudar algumas dificuldades aí na vida. Eu fico muito feliz de receber esses testemunhos. Se você está participando da jornada, quer compartilhar seu testemunho comigo, você também pode clicar no link que está aqui embaixo, né? Que você consegue fazer contato direto comigo.
e mandar para mim seu testemunho. Eu vou ficar muito feliz de recebê-lo. Ou você pode também escrever nos comentários aí, ou do chat do Zoom, ou você pode escrever nos comentários do próprio vídeo no YouTube. E assim outras pessoas também podem ficar conhecendo seu testemunho, né? Vamos iniciar aqui a nossa reflexão de hoje, né, baseada no capítulo 6 da Chave da Virada. E o capítulo, ele começa descrevendo o que é depressão. Se você já leu o capítulo, você vai saber do que eu tô falando. Se você não leu, não tem problema. Assim que terminar a live, você pode ler. Ele começa falando aí sobre, descrevendo o que que é a depressão, quais são os sinais que indicam que uma pessoa pode estar acometida desse quadro. E antes de tudo, eu gostaria que você que está aqui me assistindo entendesse que depressão é uma doença. Essa precisa ser a primeira virada de chave aí na sua cabeça. Porque, infelizmente, embora muitos já se fale, né, sobre depressão em muitos lugares, ainda tem pessoas que não entendem a depressão como uma doença. Então, essa é a primeira chave da noite aqui que a gente tem que virar. Essa é entender que depressão é doença. O que eu mais ouço das pessoas, tanto em consultório como as pessoas da igreja, que depressão é falta de força de vontade, que depressão é falta de pensamento positivo, cabeça fraca. E pior do que tudo isso, muita gente falando que depressão é falta de fé, relacionando aí o adoecimento com uma fraqueza espiritual, né? Então a gente precisa virar essa chave. E a primeira coisa para você seguir aqui me ouvindo é você entender isso, que depressão é nada disso que eu falei, e depressão ela é doença. Nós precisamos começar essa conversa entendendo que a depressão ela é uma desregulação de neurotransmissores. Dentro do nosso organismo, a gente tem uma série de órgãos, tem vários órgãos funcionando, coração, pulmão, o intestino, o estômago, e a gente tem um órgão também que é o cérebro, né? Quando a gente tem algumas coisas ali desreguladas no nosso estômago, a gente pode ter uma gastrite. Se a gente tem alguma coisa desregulada no nosso intestino, a gente pode ter uma desbiose. Se a gente tem alguma coisa desregulada no nosso pulmão, a gente pode ter algum problema respiratório, uma pneumonia, alguma coisa assim. E quando a gente tem uma depressão, é porque o nosso cérebro está com o funcionamento desregulado. Dentro do nosso cérebro existem neurotransmissores, que são substâncias que fazem ali conexões cerebrais, e essas substâncias elas ficam desreguladas. Então, a gente precisa saber que a depressão ela é uma doença 100% orgânica, é uma doença 100% física. É, existem ali funcionamentos físicos, funcionamentos orgânicos dentro do nosso corpo que causa depressão, certo? Então, primeiro ponto, a gente precisa entender isso. Todo mundo aí entendeu essa parte? Agora, é claro que as causas da depressão, elas podem ser inúmeras e podem ser, inclusive, de causas emocionais. Cada pessoa vai ter aí o seu motivo, a sua razão, o seu gatilho para que ela comece a desenvolver um quadro depressivo, né? Porque a depressão geralmente ela não é causada por um único motivo ou por um único evento. A depressão ela é causada por um conjunto de fatores. Se você está aí assistindo essa live e tiver alguma dúvida a respeito do tema, conforme eu for falando, for surgindo alguma dúvida sobre o tema, você pode ir escrevendo no chat ou nos comentários que eu vou respondendo as suas dúvidas dentro do possível, tá bem? E se você conhece alguém que está passando por isso, que está passando por algum quadro de depressão, por alguma condição nesse sentido, não deixe de compartilhar essa live com ela. Você pode mandar o link que eu acabei de mandar para vocês aí no WhatsApp, para que essa pessoa possa entrar e participar aqui ao vivo junto com a gente. Ou se você estiver assistindo a gravação, você pode copiar o link e mandar para a pessoa. Não deixem de compartilhar para que outras pessoas possam ser ajudadas por esse assunto, né? Aí, se você está no YouTube, você também pode deixar seu like. Dessa forma, o YouTube entende que
esse conteúdo é importante e indica também para outras pessoas, além do que você ajuda o canal a crescer. Então fica aqui comigo até o final, nós vamos descobrir aí muitas coisas a respeito da depressão hoje, né? E como virar essa chave. Mas vamos lá, nós estávamos falando sobre o quê? Sobre as causas da depressão, certo? O livro ele fez uma separação das causas da depressão que eu achei bem interessante. Ele separou as causas conforme a fase de vida que a pessoa está vivendo. E quais são os principais gatilhos de cada fase? Então a gente pode pensar que conforme a fase que a gente vive, a gente vai ter mais propensão de desenvolver a depressão por determinados fatores. E aí eu trouxe aqui essas informações porque eu achei bem interessante. Olha, o livro começa falando sobre a adolescência, que é uma das fases aí talvez mais a primeira fase mais conflitante, né, que a gente passa de transição. E quais são os dilemas da adolescência? Na adolescência, a pessoa está começando a sair ali do ninho, está saindo do meio familiar, tem um afastamento da família, né, uma transição para a vida adulta, e aí, por consequência, um aumento de cobranças. E quais são os gatilhos dessa fase que podem desenvolver um quadro depressivo? Conflitos familiares, uso de drogas, o bullying, abusos, a perda dos pais, né? São alguns gatilhos que podem manifestar um quadro depressivo, podem disparar um quadro depressivo aí nessa fase. Aí depois ele fala da idade adulta, quais são os principais dilemas aí da idade adulta, né? Acho que são muitos, mas a gente pode falar sobre as mudanças hormonais, podemos falar sobre o ninho vazio aí para quem já está mais na meia-idade, quando os filhos começam a crescer, começam a sair de casa, isso pode disparar algum tipo de quadro depressivo, responsabilidades financeiras. E os gatilhos em relação a essa fase seriam o quê? As frustrações profissionais, as perdas sentimentais e relacionais, geralmente pessoas que passam por separações, tragédias familiares, problemas de infertilidade, são alguns gatilhos que podem acometer pessoas aí na idade adulta. E depois ele fala da terceira idade, da vida idosa, né? Aonde as preocupações mudam ali, os dilemas passam a ser aposentadoria, redução da produtividade laboral. Algumas pessoas deixam de trabalhar, também pode ter uma diminuição de atividades sociais, as reflexões sobre a finitude da vida, a pessoa começa a perceber ali que já está mais perto da morte, e os gatilhos que podem disparar um quadro de depressão na vida idosa com mais frequência são doenças, perda do cônjuge, perda de amigos, limitações físicas, limitações sociais. Então vejam que cada fase da vida ali vai ter um motivo, vai ter um gatilho. Para cada pessoa, essas causas da depressão, vão ser de uma forma. Então a gente pode ver que as causas da depressão, elas são diversas e ela vai atingir cada pessoa de um jeito. Por isso que a gente não pode generalizar. Cada ser humano precisa ser olhado naquela individualidade, entender qual o contexto de vida daquela pessoa, por que que aquela pessoa foi levada àquela doença, quais foram os contextos emocionais que dispararam aquela situação. E é importante lembrar que a depressão, ela também tem variações de intensidade, porque às vezes algumas pessoas, o senso comum, talvez possa achar que depressão é aquela pessoa que não consegue levantar da cama, que não toma banho, que não sai de casa. E sim, isso também é um quadro depressivo, mas aí a gente já está falando de um quadro depressivo mais grave. Mas existe também a depressão leve, que até existem impactos na vida da pessoa, mas ela não deixa de ser funcional. E essa depressão acaba sendo a mais comum, é o que a gente mais vê, né? Mulheres que têm uma vida funcional, elas trabalham, elas dão conta da casa, criam os filhos, vão à igreja, mas na verdade elas estão adoecidas e estão num quadro de depressão. Então a gente precisa também virar essa chave, né, de não achar
que depressão é só alguém que está ali na cama e que não consegue se levantar. Que existem muitas mulheres funcionais que estão acometidas por essa doença. Então, o grau de intensidade da depressão a gente pode dividir em leve, moderado e grave. Agora vamos falar aqui dos sinais, os sinais que podem indicar que você está num quadro de depressão, né? Vamos falar aqui então dos sinais que podem indicar que você está num quadro de depressão. Lembrando que esses sinais que eu vou falar para vocês não é um critério diagnóstico, então a ideia aqui não é diagnosticar ninguém, nem que vocês mesmos se autodiagnostiquem, mas é acender aí uma luz, né, para que se você perceber, se você se identificar aí com a maior parte dos sinais, você poder procurar um profissional para te ajudar nesse sentido. Então, esses sinais eles não vão dar um diagnóstico para ninguém, eles só vão dar uma direção para que você possa buscar um caminho. Eu vou aqui no livro A Chave da Virada, que é o que está guiando a nossa jornada, na página 53 do livro, é aonde tá esses sinais. Eu vou ler para vocês e depois, quem quiser ler com mais atenção, prestar atenção em cada sinal, pode também estar pegando o livro para estar olhando aí com mais calma. Tá na página 53, tá? Então, olha só, eu vou ler para não esquecer de nenhuma informação, né? Quais são as disfunções resultantes aí, os sinais que podem mostrar que a pessoa está com depressão? O livro aqui ele faz uma divisão entre quatro áreas da nossa vida: a área do humor, da cognição, do corpo e do comportamento, né? São quatro. E cada um dessas quatro áreas podem ter sinais distintos que podem indicar aí para a gente essa questão. Então, olha só, na coluna aí do humor, né? O que que a gente vê? O abatimento, forte sentimento de culpa, baixa autoestima, desinteresse, irritabilidade. Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de um humor depressivo, a primeira coisa que a gente associa é a tristeza. Sim, a tristeza também faz parte da depressão, mas irritabilidade também. Eu atendo muitas pessoas que vêm para o atendimento e a queixa delas não é de tristeza, a queixa delas é de falta de paciência. Elas chegam para o atendimento com essa queixa: eu estou muito irritada, eu não tenho paciência com meus filhos, eu não tenho paciência com o marido, tudo me irrita, tudo me tira a paciência. Então veja que esse é um sinal de depressão e a pessoa ela tá se dando conta ali muito mais da irritabilidade do que da tristeza. E às vezes a gente fica só presa naquilo, né? Ah, uma pessoa que tá muito triste, ela tá deprimida, e a gente não consegue observar essas outras variações de humor. Ou com relação ao comportamento, quais os sinais que podem indicar que uma pessoa está com depressão? O isolamento social, a pessoa já não tem mais vontade de estar com outras pessoas, prefere ficar mais quietinha, mais isolada, descuido com a aparência, perda do controle financeiro, dificuldade laboral, inadequação social. Em relação à cognição, dificuldade de se concentrar, diminuição da atenção, hesitação para tomar decisões, dificuldade de aprendizado, pensamentos negativos. Quando a gente fala do corpo, olha só que interessante, redução da libido. A pessoa fica com a libido lá embaixo e às vezes ela nem se dá conta que pode ser um quadro de depressão. A alimentação extrema, ou come demais ou come de menos, e muitas pessoas acabam, inclusive, ganhando peso, né, por conta de estarem num quadro depressivo. Sono alterado também, ou dorme demais, ou tem problemas com insônia. Redução da higiene e do cuidado pessoal e exaustão. Vejam, aqui são alguns sinais que podem identificar que você está num quadro depressivo. E é importante, caso você tenha se identificado com algum desses sinais ou conhece alguém, né, que você identificou, de buscar ajuda. E aí, né, vem a pergunta principal, a pergunta aí que nós estamos todos esperando. Como virar essa chave? A gente já entendeu o que é depressão,
A gente já viu os fatores que podem disparar um quadro de depressão na nossa vida e acabamos de ver os sinais. Mas como virar esse jogo? Como que a gente pode superar tudo isso? O primeiro passo é o que nós falamos lá no começo da live. A gente precisa entender que depressão é uma doença, né? Você precisa entender e aceitar isso. Se a sua chave está virando agora, escreve aí para mim nos comentários. Eu entendi que depressão é uma doença. Muito bem, entendendo isso, a gente precisa entender que a virada da chave para essa condição, a virada de chave para sair dessa condição não é um passe de mágica. Por quê? Não basta ter pensamentos positivos ou orar mais, né? Que muita gente fala aí, a gente conhece alguém que tá. Alguém vê outro alguém que está em depressão e fala: você tem que pensar positivo, você tem que orar mais. Não é isso, né? Se a gente entender que a depressão é uma doença, não existe solução mágica. Como toda doença, precisa de um tratamento. Assim como quando a gente está doente do estômago, doente do pâncreas, doente do pulmão, doente da garganta, a gente precisa de um tratamento. Quando a gente está acometido por um quadro depressivo, a gente também precisa de um tratamento. Então, o primeiro passo é entender, aceitar que é doença e que não existe fórmula mágica para sair disso. Vamos juntas aqui entender um passo a passo para a gente superar. Esse passo a passo ele está indicado no livro também. Eu não vou conseguir aqui explanar cada passo de forma bem abrangente, mas você pode se aprofundar depois lendo aí esse capítulo. Então, primeiro, busque ajuda. Olha só, a depressão ela é uma doença que distorce o entendimento e distorce também a vontade da pessoa. Quando a gente está imerso nela, muitas vezes a gente não tem vontade de se tratar. A nossa motivação ela baixa muito. Num quadro de depressão grave, por exemplo, é quase impossível que a pessoa busque ajuda por conta própria. Uma pessoa com depressão grave é quase impossível que ela sozinha vá ao médico ou procure um atendimento, porque a motivação dela, a compreensão dela de vida, a falta de vontade dela vai estar tão lá para baixo que ela não vai ter forças para fazer isso. E aí, se você tá num quadro talvez moderado, leve, você já tem uma condição maior de buscar uma ajuda. Mas é importante, em primeiro lugar, né? O primeiro passo aí seria buscar essa ajuda. Você pode conversar com um familiar, com seu cônjuge, com os seus pais, com uma pessoa de confiança, um amigo, e dizer para a pessoa que você está percebendo que você está nesse quadro e que você precisa de apoio, né? Que você precisa de ajuda. Por quê? Essa pessoa, ela vai servir ali como um farol para você. Ela vai te dar forças para fazer aquilo que é preciso, entende? Porque quando você chegar naquele lugar que você não tem força, não tem vontade, essa pessoa com quem você buscou ajuda, ela vai poder te direcionar, te levar, te incentivar a não desistir. Segundo, busque um profissional. O ideal é sempre que você busque um profissional da área de saúde mental. Não dá para fazer diagnóstico de depressão com a ginecologista, com o dentista, ou com qualquer outro profissional. Existem profissionais que eles são especializados em saúde mental e esses são os profissionais mais indicados para fazer um diagnóstico. Quais são esses profissionais? O psicólogo e o médico psiquiatra. Então, quando você for buscar um profissional, tenta buscar um profissional que é especialista nessa área. Esse profissional, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai classificar a gravidade da sua depressão e ele vai direcionar o seu tratamento. Se você está me ouvindo pelo YouTube e está em dúvida sobre o seu diagnóstico, você está em dúvida se você tem ou não depressão, na descrição do vídeo tem um link para você falar direto comigo. Me chama lá no WhatsApp, agenda um atendimento e eu vou te ajudar a buscar esse diagnóstico, né? A solucionar essa questão. E terceiro, invista na socialização. Uma das características da pessoa depressiva é o isolamento.
E quando a pessoa depressiva se isola, ela piora muito de depressão. Por isso, é importante que ela mantenha ciclos sociais, seja frequentar um grupo religioso, pode ser, de repente, fazer um trabalho voluntário. Enfim, existem várias possibilidades da pessoa manter um ciclo social e é importante que a pessoa faça isso, mesmo que para isso ela tenha que fazer um certo esforço, porque dependendo do grau da depressão, nem sempre a pessoa vai ter vontade de estar ali incluída num grupo social. Mas é importante que ela invista nisso, porque para que a doença não piore. Faça atividades físicas regularmente. Já é comprovado cientificamente que a atividade física ela tem um papel essencial no processo de cura e estabilização da depressão. Hoje já existem relatos de pessoas que se curaram da depressão somente fazendo atividade física regular. Olha só que incrível, né? Não só quadros depressivos, também quadros ansiosos. Acredita-se muito que quadros leves e moderados podem sim ter a atividade física, elas têm o mesmo efeito de medicamentos. Que bênção, né? E para você que está fazendo a jornada comigo, que está comigo na jornada desde o começo, certamente você já está praticando atividade física. Afinal de contas, esse foi o nosso desafio da quinta semana, né? Se você ainda não começou a colocar esse desafio em prática, não tem problema, ainda dá tempo e hoje é o dia de começar. Então, não deixa aí de colocar os nossos desafios em prática, porque cada desafio desse ele tem um papel fundamental nas viradas de chave da nossa vida. Quinto, comece um plano de higiene do sono. E esse foi o desafio da primeira semana. Olha aí, gente, agora chegou a hora da verdade, né? Quem que tá colocando os desafios aí em prática? Agora que nós vamos ver quem tá seguindo a jornada ou não. Me conta aí nos comentários, você já começou a sua higiene do sono? Ou você ainda vai começar? Se você não se lembra aí do nosso primeiro desafio falando sobre a importância do sono, eu sugiro que você assista o vídeo da primeira semana, onde a gente falou bastante sobre isso. Olha, uma pessoa respondeu aqui no chat, eu já. Legal, parabéns, hein? Que mais pessoas possam seguir aí esses desafios semanais para que a gente possa ir virando a chave na nossa vida, né? É importante lembrar também que, com relação à questão do sono, a insônia, ela pode ser um dos sintomas de um quadro depressivo. Então, quando a pessoa ela está acometida por insônia, talvez ela precise aí de intervenções mais enfáticas, né, relacionadas à questão do sono para conseguir dormir e ter um sono de qualidade. Sexto, exponha-se à luz solar. Quem se lembra, olha, a luz solar também já foi um desafio. Quem se lembra aí de qual semana foi esse nosso desafio? Você se lembra quando que a gente fez o desafio da luz solar? Isso mesmo, foi na semana 4, muito bem. A exposição intencional e controlada, de 15 a 30 minutos de luz solar por dia, aumenta muito a produção da serotonina. E a serotonina, ela ajuda a melhorar o nosso bem-estar. E para quem tem depressão, geralmente existe uma quantidade muito baixa de serotonina, por isso, inclusive, que a pessoa sente todos esses sintomas que a gente já falou aqui. Então, o sol, ele aumenta a serotonina de forma natural, sem que a gente precise tomar nenhuma medicação, nenhuma droga. Olha só que bênção. Uma outra pessoa escreveu aqui no chat: eu estou conseguindo dormir bem melhor e luz solar é muito sério para mim. Que bom, Marise, que você tenha alcançado aí essa melhora nesses pontos aí da sua vida. Siga firme no propósito, siga firme aí nos desafios, tá bom? Então, o sexto é isso aí, é se expor à questão do sol. Existem, inclusive, países onde o índice de depressão, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Existem países onde o índice de depressão é muito maior, justamente porque as pessoas elas não têm condição de se expor à luz solar com tanta frequência.
E nós que vivemos no Brasil, nós somos muito privilegiados em relação a isso, porque temos luz solar em abundância. E olha que mesmo tendo, a gente não faz o aproveitamento disso, né? Então vamos colocar aí na nossa rotina. Sétimo, use medicamentos quando necessário. Aqui a gente entra num assunto bem polêmico, né? Porque nossa, uma das coisas que eu mais ouço em consultório é isso: a pessoa chega para o atendimento, e já identificou que está com depressão, ou ela mesma identificou, ou ela foi diagnosticada por algum profissional. E ela fala: não, não vou, não quero tomar remédio, não quero tomar remédio porque eu vou ficar viciada, porque o remédio faz mal para a saúde. E, e aí é um grande dilema, né, para muitas pessoas aí, essa questão do uso do medicamento. Olha, para quem já acompanha o meu trabalho e já me conhece, sabe que além de psicóloga, eu também sou terapeuta natural. E eu sou super a favor aos tratamentos naturais, eu sou super a favor a gente buscar a cura das nossas doenças sem precisar fazer o uso de drogas. Eu, eu concordo, né, que muitas vezes a gente usa drogas em excesso e nem precisava. Mas eu queria deixar aqui para vocês esse alerta, né, de que muitas vezes a medicação ela é sim necessária. Embora eu acredite que a gente possa se tratar muitas vezes sem uso de medicações, existem alguns casos em que a medicação ela é precisa. Eu não sou totalmente contra. Existem quadros de depressão onde a pessoa ela não tem motivação, ela não tem energia para conseguir fazer um tratamento natural. E se ela não usar o remédio, ela não vai conseguir sair dessa condição. Pensem assim como, vamos tentar fazer uma analogia aqui como um acidente. A pessoa sofre um acidente, é atropelada, sofre um acidente de carro e ela vai pro hospital e precisa fazer uma cirurgia. É impossível o médico fazer uma cirurgia sem anestesiar essa pessoa. E muitas vezes a gente pode comparar a depressão a esse acidente. Às vezes a pessoa está numa condição tão grave que para conseguir fazer um tratamento adequado, ela precisa sim da medicação. Então vamos sair um pouco desse preconceito do uso do remédio, né? E o que eu fico muito assim chateada, às vezes a pessoa ela prefere ficar sofrendo as consequências, os sintomas da depressão, ela prefere passar anos, meses numa condição de vida horrível, numa condição de vida, de uma qualidade de vida muito baixa, muito pequena, com muita tristeza, com muita amargura, com muita falta de vontade, com baixa autoestima, irritada. Ela prefere viver desse jeito do que tomar um remédio que vai trazer para ela mais qualidade de vida. E não, o antidepressivo ele não vicia. Quando é feito um tratamento adequado, com o profissional certo, da forma correta, com o segmento certo, a pessoa vai sair do quadro de depressão e ela vai conseguir deixar a medicação. Precisa fazer um atendimento, um acompanhamento correto, né? Eu conheço gente que não toma remédio de jeito nenhum e prefere ficar vivendo uma vida horrível do que sair dessa condição, mas eu tenho pacientes também que já é ao contrário. Eu tenho uma paciente que ela toma a medicação há 10 anos sem acompanhamento médico nenhum. Ela pega a receita com o médico da família no posto de saúde. E esse remédio não está fazendo efeito nenhum para ela, ela não, pelo contrário, só está prejudicando o organismo dela, está prejudicando o fígado, está prejudicando os rins, e ela está há 10 anos tomando uma medicação. Então, assim, nem 8 nem 80, né? Não vamos ser contra a medicação, mas vamos fazer o tratamento, o acompanhamento correto para que você possa sair da medicação. Então, a medicação, ela é importante sim. Claro, um quadro de depressão leve, moderado, talvez até consiga sair do quadro de depressão fazendo outras coisas. Mas em alguns casos é importante sim a medicação, tá bom? Então virem essa chave na cabeça de vocês também.
Porque a pessoa tá com diabetes, ela toma remédio lá que o médico manda para diabetes. A pessoa tá com gastrite, ela vai tomar o omeprazol que o médico manda. Tá com enxaqueca, vai tomar Dorflex. Aí tá com depressão, não quer tomar o remédio porque vicia. Não faz nenhum sentido, né, gente? Então vamos ficar atentos a isso, porque muitas vezes você tá aí sofrendo há anos com essa doença e você já poderia ter melhorado há muito tempo. Eu tô vendo aqui algumas mensagens no chat, deixa eu ler aqui antes da gente continuar. Olha, uma pessoa escreveu: como devo usar a luz solar? O ideal, a luz solar, é você usar ela de 15 a 30 minutos por dia, expondo a maior parte possível do seu corpo ao sol, tá bom? Qual a diferença desse tempo? Se você for uma pessoa com a pele muito clara, o ideal é que você fique em torno de 15 minutos. Se você é uma pessoa que tem a tonalidade da pele mais escura, é que você fique 30 minutos. Então, dependendo da sua tonalidade da pele, você vai variando aí de 15 a 30 minutos. E o ideal é que você exponha a maior parte do seu corpo à luz solar. Então, se você puder ir para o sol aí expondo os braços, perna, barriga, o ideal. Você pode proteger o rosto de alguma forma, né? Por conta que o sol ele tem uma ação de envelhecimento, então você pode proteger seu rosto. E também que você não faça uso de protetor solar. Claro, se você for para a praia e vai ficar exposta ao sol o dia inteiro, é importante que você se proteja de alguma maneira. Mas para esses 15, 30 minutos, você não vai passar nada no corpo, é só mesmo a pele ali limpa. E também o sol precisa ser tomado direto na pele, não pode ser, por exemplo, através de um vidro, de uma janela, né? Tem que ser a luz solar direto na pele. Então, essa é a melhor forma, é muito simples, né? Assim, até na hora do almoço aí. De repente, não sei onde você trabalha, você tem uns 15 minutinhos ali que dá para você fazer uso da luz solar, uma caminhada num parque. Um outro comentário que tem aqui no chat. Ó, eu já fui na médica várias vezes, mas nunca tomei. Eu também prefiro o tratamento natural, não gosto de medicamento de farmácia. Então, olha só, tá, você já foi no médico, a médica te indicou o antidepressivo, você prefere o tratamento natural, mas você fez o tratamento natural? Você melhorou do quadro de depressão? Porque não adianta você preferir o tratamento natural, você não faz o tratamento nem o convencional nem o natural e fica vivendo uma vida horrível, depressiva, com uma qualidade horrível de vida e não melhora, né? Então, assim, se você prefere o tratamento natural, você faz segue as orientações do tratamento natural e melhorou, saiu do quadro de depressão, maravilha, é o melhor dos mundos, esse é o ideal. Seria o meu sonho para todas as pessoas que estão doentes, mas nem sempre as pessoas conseguem ou seguem as orientações do tratamento natural. Eu não sei qual é o seu caso, mas se você tem depressão, não quer usar o medicamento, mas também não está fazendo tratamento natural, talvez você precise repensar isso. Vamos lá. O oitavo passo seria fazer psicoterapia. A psicoterapia ela é fundamental nesse processo porque ela nos ajuda a enfrentar as nossas questões emocionais e também nos ajuda na construção das soluções, né? Contribui aí para a gente regular as nossas emoções, aprender a lidar com as questões que disparam os quadros de depressão na gente. E alguns quadros de depressão eles podem sim serem revertidos só com a psicoterapia. Se a gente sabe, né, que os quadros de depressão eles podem ser revertidos só com a psicoterapia, a minha pergunta é: por que que você ainda não está fazendo psicoterapia? Se você tem alguma coisa relacionada a isso, o que que está te impedindo de buscar uma ajuda nesse sentido, uma ajuda para trabalhar as suas questões emocionais? Escreve aqui para mim no comentário o que que te impede de fazer psicoterapia, o que que está te impedindo de buscar a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga. Muitas vezes, o que a gente vê como justificativa para as pessoas não fazerem terapia, mas talvez uma das maiores justificativas é a questão financeira, né? Por razões financeiras. Mas hoje existem muitos projetos sociais que fazem atendimentos gratuitos ou com baixo custo. As próprias faculdades de psicologia, elas têm lá a clínica delas aberta, então os estudantes que estão no último ano, eles precisam atender pessoas para conseguirem se formar. São atendimentos
Embora sejam atendimentos feitos com estudantes, são atendimentos de muita qualidade, porque são supervisionados pelos professores, também tem, geralmente são gratuitos. As UBSs, os postos de saúde hoje, pelo menos aqui na região onde eu vivo, a grande maioria dos postos de saúde tem psicólogo também, que fazem atendimento aí pelo SUS. Muitas vezes pode ser que tenha um pouco de fila de espera, mas se você pode ir lá, dar seu nome, esperar. Existem várias possibilidades para você fazer psicoterapia, ao invés de ficar dando desculpas aí, né, por conta disso, por conta daquilo. Eu mesma tenho um projeto, talvez algumas de vocês já conheçam, chama Viva com Propósito, que é onde eu abro vagas mensais para atendimento social com valores simbólicos. Os atendimentos desse projeto não são de graça, mas são com valores altamente acessíveis, né? Então, você já conhece esse projeto? Você sabia que eu tinha esse projeto? Se você quiser conhecer mais, eu posso te mandar mais informações. É só você me chamar aí pelo link da descrição, ou você que já tem meu WhatsApp, que eu te mando as informações para você participar desse projeto, caso queira fazer terapia e a questão financeira é um impedimento para você. O nono passo seria o desenvolvimento da espiritualidade. Todos nós temos necessidades espirituais íntimas e profundas. E o contato, né, com Deus, o contato com essa divindade, com um ser superior, ele traz uma paz para a alma, traz quietude, desacelera a mente, acalma o coração. E a gente sabe, né, que Deus é o médico dos médicos e ele pode curar todas as doenças. Claro, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Mas Deus, ele pode, inclusive, direcionar o nosso tratamento, direcionar os profissionais que vão nos atender. Então, a gente sabe que Deus, ele pode trazer aí a resposta, a cura para todas as doenças. Inclusive, na Bíblia, existem vários relatos de personagens bíblicos que a gente pode deduzir que passaram por quadros depressivos, né? Então, a gente vê que essa não é uma doença aí só da nossa época, já é uma doença de muitos anos. E o décimo passo, e não mais, né, não mais menos importante ou mais importante, mas eu deixei ele por último, porque é o passo que está relacionado ao nosso desafio de hoje, que é a alimentação saudável. Infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar no tema da alimentação saudável, porque já estamos com um horário bem avançado, mas é um tema muito interessante. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só para falar sobre isso, sobre a alimentação relacionada à cura da depressão. Escreve aí para mim nos comentários se você quer uma live só para falar sobre isso. E aí, se eu ver que muitas pessoas têm interesse nesse assunto, a gente pode pensar aí num dia para estar falando sobre esse tema. Veja, olha, uma pessoa já escreveu aí que quer. Vamos ver se mais pessoas vão querer. Veja que um monte existem um monte de pessoas que estão tratando de depressão e, na verdade, o que elas têm é falta de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, é, baixa de vitamina B12, baixa de vitamina D, baixa de ferro, baixa de zinco, baixa de magnésio. Tudo isso causa sintomas muito semelhantes ao da depressão. Às vezes a pessoa vai no médico, ela toma, receita um antidepressivo para ela poder sair daquele quadro depressivo, quando na verdade ela estava com ferro baixo ou com a B12 baixa. Então vejam o quanto que a alimentação ela é extremamente importante para a nossa saúde mental. Por isso também é muito importante quando a gente desconfia estar com depressão, na hora de buscar um profissional para fazer o diagnóstico, é importante fazer um exame de sangue também para ver se essas vitaminas, se esses minerais, se eles estão ali dentro do indicado. Porque às vezes se você é só você repor e você já vai ter uma melhora no quadro depressivo. Então o nosso desafio dessa semana tem relação com isso, com a alimentação saudável. E deixa eu só complementar mais uma coisa aqui. O contrário também é verdadeiro, né? A falta de nutrientes pode causar depressão,
E excesso de alimentos ruins também podem causar depressão. Uma pessoa que come muito açúcar, que come muita gordura, muita fritura, toma refrigerante, come excesso de carboidrato, essa pessoa também pode desenvolver depressão. E às vezes não está relacionada à questão direta com os neurotransmissores, mas com o excesso desses alimentos ruins. Olha só que interessante, né? É muito interessante mesmo a gente entender isso. Então, qual que é o nosso desafio dessa semana? Nós vamos diminuir, reduzir, se puder até zerar todos os alimentos que fazem mal para a nossa saúde, como açúcar branco, trigo, frituras, excesso de carboidratos, alimentos industrializados. Vamos tentar tirar isso da nossa dieta e vamos tentar colocar mais alimentos naturais, aqueles que Deus criou pra gente, né? Vamos aumentar o nosso consumo de frutas, aumentar o consumo de verduras, de legumes. Que tudo isso são alimentos bem importantes para a nossa saúde, tanto física quanto mental. E não vamos esquecer também de beber água. A água, ela também é fundamental nesse processo. Ela ajuda a limpar o corpo por dentro, ela nos mantém hidratada, ela ajuda a eliminar as toxinas. Então, a gente já fez aí o desafio da água também. E esse vai ser o nosso desafio da semana. Além da água que a gente já está bebendo, eu espero, nós vamos também buscar, uma alimentação mais saudável. Fechou? Combinado? Agora eu vou encerrar aqui a gravação da live e vou ficar só com quem está ao vivo comigo no Zoom. Então, quem estiver ao vivo aí, não saia da live. É, Se você está pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser participar da reunião ao vivo comigo, você pode entrar no grupo através do link que está aqui na descrição. E entrar lá no grupo do WhatsApp para receber as informações, tá certo? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais!